que nós vamos começar com a notícia, porque eu vou cometer uma fake news agora. Hoje só tem notícia boa. Tá? A primeira é sobre a reforma tributária, né? A notícia de última hora. O grupo de trabalho que prepara a regulamentação da reforma tributária decidiu incluir os jogos de azar, tanto físicos quanto digitais, até o tigrinho, hein? Nem o tigrinho escapou, como apostas esportivas, além de carros elétricos, na lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Esse imposto deverá tributar com uma alíquota extra os produtos e bens que façam mal à saúde e ao meio ambiente. A inclusão dos carros elétricos foi uma recomendação feita pelo Ministério do Desenvolvimento do bolso próprio, né? Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviço, cujo o ministro é o Planária, né? O Geraldo Alckmin, que justificou o pedido alegando não optar por uma rota tecnológica para o desenvolvimento de automóveis no futuro. Além disso, o relatório deixou carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica. E não vai ter sambiquira pro povo, hein? Que ficará a cesta básica isenta de impostos, como defendia o presidente Lula Lelé. Vitor Brown, esta reforma tributária, hein, vai arrebentar. O Bolsonaro falou aqui ontem. Ele falou aqui, ó, essa reforma tributária vai arrebentar o país. Pois é, depende, na verdade, né, para ver de que lado do país você tá, porque virou um grande balcão de negócios, né, virou um grande feirão do lobby, um verdadeiro desenrola dos vários setores, cada um chorando, tentando facilitar pro seu lado. Desenrola do lado, bola do outro, Isso. Desenrola do lado, dá uma enroladinha na seda do outro. É país maravilhoso. Sinal de fumaça para cá, sinal de fumaça para lá. Cortina de fumaça. Cortina tem também. Então assim ficamos. E o que me preocupa mais é que a reforma foi vendida, né, desde o início sob a justificativa, sob o manto de que ela focaria na simplificação do regime tributário, que por mais que a carga não mudasse, e vai mudar para pior, o brasileiro vai pagar mais imposto, mas que por mais que a carga tributária não fosse o coração dessa reforma, o importante era a simplificação do regime. E só por essa abertura sua aqui, para ver, a gente já está vendo que não. Tem muita exceção, cada setor com uma regra, todo mundo fazendo lobby, a indústria automotiva que é muito poderosa, procurando o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio do vice-presidente Geraldo Alckmin, está conseguindo facilitar para o seu lado, empurrar os impostos para a China, né, para os carros chineses, que hoje representam uma grande concorrência para o setor. Então, do ponto de vista econômico, o que dá para dizer é isso, vem mais imposto e a prometida simplificação não vai acontecer. Era um pedido de muitos anos, né, de vários setores produtivos que queriam uma reforma tributária. Que pena que ela está acontecendo agora, com um governo que é permissivo a todos esses lobbies, porque aí vale dizer isso, né, que eu estou dizendo, né, essas pressões de setores que procuram ministros, que têm deputados que pedem apoio, que são representados no Congresso Nacional, isso aconteceria qualquer que fosse o governo. Se fosse no governo anterior e a reforma fosse feita, o governo também estaria sujeito a esse tipo de lobby. Esses setores produtivos também procurariam, também fariam esse tipo de pedido. A diferença é que você teria um governo com uma inclinação liberal, você teria um governo que não é afeito a ampliar a agenda arrecadatória, ao inchaço da máquina pública. Agora não, você tem um governo que ideologicamente vai na direção contrária a isso. Por isso, então, a reforma veio num momento muito ruim, a máquina estatal está aí a serviço da aprovação dessa reforma e aquilo que se falava no começo está se confirmando agora, que era um cheque em branco a reforma tributária que passou, porque a reforma mesmo está acontecendo agora. Foi aprovado um esqueleto de reforma tributária e agora os deputados estão debruçados na regulamentação, é o grupo de trabalho que vai regulamentar. E é agora que está acontecendo a reforma, veio um cheque em branco e aí cada setor está chorando um pouquinho, quem não chora não mama, aquela história toda, né, Pavê? E você falou da simplificação. Nunca teve esse negócio, meu filho. Nunca teve. Olha, o Brasil, vamos falar, tem 7 mil impostos. Pegaram 3. Olha que maravilha, hein? Pegaram 3, de 7 mil, pegaram 3. Vamos fazer o imposto único com o modelo europeu, tá? Nos Estados Unidos. O imposto único.
Aí o Brasil é tão sensacional, este país é tão sensacional que pegaram 3 impostos, que eram o ISS dos municípios, o ICMS dos estados e a trinca lá dos impostos sociais, né, teve lá o imposto do lucro líquido, não sei o que, que eram mais outros lá, o federal, e criaram 2. O de um já criaram 2. Pegaram dos estados e do município, o ISS e o ICMS, e criaram o IBS. Aí pegaram esses federais e criaram o CBS, então um imposto único de 2. Aí olharam o imposto único de 2, tava bom? Não, não tá. Porque Brasil, bizarrice pouco é bobagem. Bizarrice pouco é bobagem. Aqui o negócio é realmente especial. Aí pegaram o IBS e separaram em 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o IBS, o normal, tem o isento, tem o diferenciado, tem o especial e tem o do pecado. Então o Brasil conseguiu criar um imposto único que são 7 impostos. E com isso conseguiu também quebrar o sistema da Federação Brasileira, que cabe lembrar aqui, antes de eu querer ouvir nosso convidado, o que é uma federação? Uma federação é uma união de estados que formam um estado maior, que é o país. Caso dos Estados Unidos. Tinham lá as colônias inglesas, que eram estados, e se uniram e saiu Estados Unidos da América. Aqui no Brasil foi tudo ao contrário. Sempre foi uma possessão única, dividiram lá os estados e falaram, vamos fazer uma federação que a gente adora copiar mal feito. Só que numa federação de verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu Código de Trânsito, tem o seu Código Civil, tem o seu Código Comercial, tem o seu Código Penal, tem o seu Código Tributário. Cada estado tem o seu sistema judiciário. E cada estado tem as suas próprias fontes de financiamento. O Estado Federal serve para representação internacional, para questões que envolvem dentro dos estados e problemas de pessoas em estados, um e outro estado, etc. e tal. Basicamente é isso. Aqui no Brasil, a federação é assim. Nós temos um Código Civil Nacional, o Código Penal Nacional, o Código de Trânsito Nacional, o Código Tributário Nacional, o Código Societário Nacional e nós temos um sistema judiciário que tudo acaba em Brasília. Então a única coisinha de federação que a gente tinha era a migalha de impostos que cada um tem, que a Constituição atribui ao Estado, ao município. E a maior fonte municipal é o ISS, a do Estado o ICMS, e isso foi tirado com essa reforma, com essa ideia do imposto único que é 7. O que vem por aí, Tiago Parigiani? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Você matou a cobra e não mostrou o pau porque o horário não permite. Não faria graças isso. Graças a Deus. Não precisa exagerar. Mas é realmente isso, Pavivi, porque o grande problema do Brasil, na minha humilde opinião jornalística, é a dimensão continental desse país e as regras, como você falou, que lá nos Estados Unidos são separadas por estados. E aqui é uma regra que vale para o território nacional. E isso acaba gerando toda essa desigualdade que a gente vê, né? E aí a gente vê um governo anterior que estava preocupado em dar uma desonerada para o povo, cortando o DPVAT, aumentando pontuação em carteira, que quebrava uma grande máfia aí de autoescolas, uma série de coisas, aumentou para 40 pontos. Então com 20 você não precisa mais daquela reciclagem, que no final da reciclagem quem faz a prova é o próprio instrutor, ali mexe o seu mouse, é uma vergonha, posso te falar, porque foi assim a minha. E agora a gente vê um governo que infla a máquina de novo com 14 ministérios, gasta o dinheiro com tapete, 70 mil reais, parece que foi 5 tapetes, me corrijam se eu estiver errado. Fala para o povo gastar menos do que ganha, mas o salário do Lula, se for compor o de presidente, com presidente de honra do PT e mais outras coisas, dá 100 mil por mês. Então se ele comprou os 5 tapetes de 70 mil, foi parcelado, não foi à vista, porque dá 350 mil, com salário de 100 mil não paga. E a gente sofre nessa questão de geração de impostos em tudo que se cria. O governo não se preocupa em gerar renda, ele só gasta, e o cara que gera renda é visto como um criminoso aqui no nosso país.